Neste momento, continuamos acompanhando as últimas informações sobre o frágil cessar-fogo em Gaza, enquanto o presidente Trump se prepara para ir à região e discursar no parlamento de Israel, o Knesset, nos próximos dias. Agora, aqui está uma imagem ao vivo de Tel Aviv, em Israel, onde você pode ver milhares e milhares de pessoas reunidas, como tem feito aos sábados, na verdade, nos últimos anos. E você pode ver quantas pessoas estão segurando cartazes daqueles que ainda estão reféns. Agora, o prazo final para a libertação de todos os reféns restantes está se aproximando, como parte do acordo de cessar-fogo mediado pelos EUA. Quero fazer o check-in ao vivo. Jennifer Griffin, da Fox News, está conosco de Israel agora. Jennifer, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigado, Josh. E eu queria te perguntar, basicamente, como está o cessar-fogo neste momento. Novamente, já se passaram pouco mais de 24 horas. Bem, o cessar-fogo está sendo totalmente mantido. Sabemos disso porque Steve Witkoff e o almirante Brad Cooper, que é o chefe do Comando Central do Zefordil, viajaram para Gaza mais cedo hoje e se encontraram com as Forças de Defesa de Israel, o IDF, que recuaram até a linha acordada. Essa linha acordada ainda mantém as forças de defesa de Israel em cerca de 53% da faixa de Gaza. Mas como as armas agora silenciaram dos dois lados, cerca de 500 mil palestinos voltaram para suas casas, movendo-se do sul em um fluxo constante de milhares, centenas de milhares de palestinos que estavam vivendo em tendas, retornando para a parte norte de Gaza. O que eles encontram é difícil de descrever como casas, porque a maior parte é apenas escombros. 90% da faixa de Gaza foi destruída nos últimos 2 anos de combates. O que estamos esperando agora, e você mencionou aqueles milhares de israelenses que vieram em massa para a Praça dos Reféns aqui em Tel Aviv, que é onde eles se reúnem todo sábado à noite nos últimos 2 anos para pressionar o governo e o Hamas a trazerem os reféns de volta para casa. Eles agora sabem que nas próximas 48 horas, esses 20 reféns vivos e os 28 reféns falecidos devem estar de volta a Israel. Estamos sabendo pelo Hamas que eles não conseguem encontrar alguns dos reféns falecidos. Então, eu acho que o governo israelense está preparando o público para o fato de que pode levar um pouco mais de tempo para encontrar e desenterrar alguns desses reféns falecidos em Gaza. Mas espera-se que os 20 reféns vivos sejam libertados e trazidos de volta a Israel até às 6 horas da manhã, horário local de segunda-feira. Isso será pouco antes do presidente Trump chegar aqui a Israel. Ele fará um discurso no Knesset, em Jerusalém, mas as emoções estão muito, muito intensas aqui em Israel. Já houve decepções no passado, mas a maioria das pessoas com quem falo e todos os oficiais de ambos os lados com quem converso acreditam que este acordo de reféns, e o cessar-fogo vão se manter nesta primeira fase. A segunda fase será muito mais complicada no que diz respeito ao desarmamento do Hamas, a reconstrução de Gaza e, eventualmente, a colocação dos palestinos em algum tipo de caminho rumo à criação de um Estado. Isso é muito mais complicado do que a libertação dos 2.000 prisioneiros palestinos em troca dos 20 reféns vivos. Josh? E Jennifer, eu queria te perguntar sobre algo que você mencionou, porque ouvimos alguns detalhes bastante vagos do grupo terrorista Hamas. E é importante notar que isso é algo que tem sido dito muito nos últimos 2 anos. Mas o fato de não conseguirem encontrar todos os corpos dos reféns, isso, ao que parece, não vai atrapalhar o acordo de nenhuma forma. Isso está correto? Bem, o que acreditamos, Josh, é que existem certos anexos a este acordo de 20 pontos que foi assinado em Sharm el-Sheikh, no Egito, na quarta-feira. E esses anexos, acredito eu, têm algum tipo de entendimento e acordos de que nesta liberação de reféns pode haver alguns, até 10, dos reféns falecidos que ainda não foram encontrados. Lembre-se, alguns desses reféns foram distribuídos para diferentes facções do Hamas, Jihad Islâmica e outras facções armadas palestinas, e eles podem ter perdido o rastro de alguns dos corpos dos mortos.
E então, o que o acordo, acredito eu, e o anexo sugerem é que haverá forças de segurança internacionais de algum tipo, incluindo talvez os turcos e os egípcios, que então entrarão em Gaza e trabalharão junto com os palestinos para encontrar esses reféns falecidos que ainda restam. O exército dos Estados Unidos enviou 200 soldados americanos e membros do Comando Central dos Estados Unidos aqui para Israel. Eles têm chegado nas últimas 24 horas. Todos eles devem estar aqui até amanhã e eles vão montar sob a égide do almirante Brad Cooper, o comandante do CENTCOM, uma base, por assim dizer, ao norte de Gaza, perto de Ashdod, no sul de Israel, onde irão monitorar o cessar-fogo, a ajuda humanitária, a ajuda de segurança e coordenar com Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Turquia e outros, enquanto tentam, após a libertação dos reféns, garantir que o cessar-fogo seja mantido e que o Hamas comece seu desarmamento, que os últimos reféns falecidos, caso não sejam devolvidos, sejam encontrados. Este é um período muito, muito delicado, mas todos estão se movendo muito rapidamente e há muita confiança de que pelo menos esta primeira fase acontecerá e os 20 reféns israelenses vivos estarão em casa, em Israel, até segunda-feira. E eu queria perguntar a vocês aqui, antes de deixá-los ir, se temos alguma ideia do momento da viagem do presidente Trump, porque sabemos disso. Originalmente, ouvimos que seria no sábado, agora estamos ouvindo domingo, possivelmente discursando no Knesset na segunda-feira. O que sabemos até agora sobre tudo isso, já que a situação continua instável? Bem, acho que é seguro presumir que o presidente vai voar durante a noite de domingo e chegar a Israel ficando em solo por algumas horas. Ele vai discursar no Knesset na segunda-feira. Ele também pode, de fato, se encontrar com algumas das famílias dos reféns. Muito desse planejamento está muito instável por causa da rapidez com que o acordo foi fechado. Depois entendemos que o presidente Trump voará para o Egito para uma cúpula, com outros atores internacionais para agradecer ao presidente do Egito que ajudou a supervisionar essas negociações em Sharm el-Sheikh, que incluíram esses negociadores cataris muito importantes, a inteligência turca, entre outros. E então, o que vem a seguir em relação ao restante do acordo de paz, a reconstrução de Gaza, quem será a força de segurança em Gaza, como desarmar o Hamas e garantir que eles não estejam no controle de Gaza, tudo isso vai exigir um enorme esforço do Oriente Médio e internacional. Ouvimos falar sobre Tony Blair, o ex-primeiro-ministro britânico, atuando como uma espécie de regente sobre Gaza, e o próprio presidente Trump sendo o chefe do que ele chama de Conselho de Paz lá. Mas tudo isso ainda precisa ser definido. A fase inicial mais importante é essa troca de 2.000 prisioneiros palestinos, o que para os israelenses é um golpe amargo, porque inclui 250 palestinos que cumprem penas de prisão perpétua por terem realizado ou planejado ataques terroristas aqui em Israel. A maioria deles, cerca de 150, será deportada para o exterior. Alguns deles serão enviados para Gaza. E então, dos cerca de 1.700 palestinos que foram detidos após 7 de outubro, nenhum dos que estão sendo libertados nesse grupo de 1.700 participou dos ataques de 7 de outubro. Isso foi uma linha vermelha para Israel. Mas os 1.700 são palestinos que foram detidos após aquele massacre há 2 anos e eles retornarão para Gaza, para a Cisjordânia ou para onde quer que tenham sido detidos. Então, tudo isso vai acontecer. Há uma grande dose de sincronicidade e envolvimento. Há 3 hospitais aqui em Tel Aviv, 5 em Israel, que estão se preparando enquanto falamos para receber os reféns israelenses vivos, assim como os falecidos, e eles cuidarão dessas pessoas. Alguns desses reféns estão em estado de grave desnutrição, trauma, como você pode imaginar. Muitos foram mantidos em túneis subterrâneos e podem não ter visto a luz do dia durante boa parte dos últimos 2 anos. Josh. Jennifer Griffin, da Fox News. Obrigado por reservar um tempo para nos manter atualizados. Tenho certeza de que entraremos em contato novamente conforme tudo se desenvolver nas próximas horas. Obrigado, Josh.
E eu quero levar vocês para ver essa cena ao vivo que temos aqui. Parece que isso está acontecendo na Praça dos Reféns, lá em Tel Aviv. Você pode ver que muitas pessoas estão reunidas e basicamente aguardando neste momento a libertação desses reféns. Como mencionamos, há um prazo até amanhã de segunda-feira, após o cessar-fogo que entrou em vigor na manhã de sexta-feira. Eles deram ao grupo terrorista Hamas 72 horas para libertar esses reféns. E como Jennifer Griffin acabou de dizer, o Hamas está alegando que, neste momento, pode não saber a localização de até 10 desses reféns. Atualmente, acredita-se que haja 48 vivos ou mortos. 20 deles acredita-se estarem vivos, o restante, infelizmente, mortos, assassinados em 7 de outubro ou falecidos enquanto estavam em cativeiro.